Tem um aluno novo na sala de aula, um aluno que ninguém vê, que não responde a chamada, mas que está lá, mudando tudo. É a inteligência artificial generativa. A grande questão é, ela veio para ajudar ou para atrapalhar? Vamos tentar entender essa história. E essa história começa com um estalo, sabe? Um momento de revelação. Para a professora Fabiana Moraes, a IA deixou de ser uma coisa distante e virou algo bem real durante uma conversa com um aluno. Foi o momento em que, nas palavras dela, a realidade simplesmente gritou presente. Imagina a cena. A professora Fabiana está lá revisando o projeto de um aluno. Só que o texto está perfeito demais. As citações são de autores que ela nunca ouviu falar. Ela resolveu perguntar e aí, depois de um pouco de insistência, o estudante confessou. Foi o ChatGPT que escreveu tudo. Para ela, foi um choque. Não pelo plágio, mas por perceber que jovens super inteligentes estavam simplesmente terceirizando o ato de pensar. E isso abriu a porta para uma crise muito maior. E essa história não é nem de longe um caso isolado. Na verdade, ela foi o estopim que acendeu um debate gigantesco e super urgente no meio acadêmico, que hoje está dividido em uma questão central. A inteligência artificial é uma ferramenta para o futuro da educação ou é uma ameaça? Basicamente, o conflito se divide em duas posições bem claras. De um lado, tem um grupo de educadores que assinou uma carta aberta global recusando a IA. Eles apontam danos ambientais, sociais, um monte de problemas. Do outro lado, tem acadêmicos que defendem o potencial da IA como uma aliada poderosa, mas como uma condição, desde que seja usada de forma crítica e bem orientada. Vamos mergulhar primeiro no ponto de vista da recusa, do pessoal que está com o pé atrás. Uma das vozes mais importantes nesse debate é do pesquisador Tarcísio Silva. Ele alerta que essa corrida para colocar IA em tudo na educação esconde custos bem altos. Os argumentos do Tarcísio são bem diretos. Primeiro, ele diz que a IA piora a vida dos professores, porque o foco deixa de ser nas pessoas e passa a ser na escalabilidade digital. Ele também alerta para o que chama de erosão do conhecimento. Ou seja, como a IA aprende com a internet, ela pode acabar repetindo preconceitos e visões de mundo bem problemáticas. E num país como o Brasil, isso é um risco enorme. Para ele, no fim das contas, a IA concentra ainda mais poder nas mãos das gigantes de tecnologia, as Big Techs, e vira uma máquina de controle. E tem também a dimensão econômica, que fica muito clara nessa fala do Tarcísio. Ele argumenta que essas ferramentas são treinadas com base no que ele chama de roubo de conteúdo da web. Isso desvaloriza o trabalho de quem produz arte e conhecimento de verdade e, claro, só aumenta o poder das gigantes de tecnologia. E essa crítica não é só teórica, não. Ele aponta o dedo diretamente para o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial do governo federal. O Tarcísio destaca um fato que, convenhamos, é bem alarmante. O documento cita mais a OpenAI, que é uma empresa estrangeira, do que as comunidades negras do Brasil. Aí fica a pergunta, né? Para quem essa política está sendo feita de verdade? Bom, mas como em todo debate complexo, existe outra perspectiva. O professor Rafael Cardoso, lá da UFPR, oferece um contraponto. Em vez de simplesmente recusar, ele propõe um outro caminho, o do uso crítico e da regulação. A lógica do Cardoso é bem direto ao ponto. Para ele, proibir é a pior coisa que se pode fazer. Por quê? Porque não funciona. As pessoas vão continuar usando, só que escondido, sem nenhuma orientação, sem nenhum debate sobre ética. O problema não some, ele só fica invisível. Então, a proposta do Cardoso tem 3 pilares. Primeiro, diálogo aberto. Chega de desconfiança, bora conversar abertamente sobre isso. Segundo, criar diretrizes inteligentes, regras que ensinem a usar a IA de forma criativa e ética. E terceiro, um ponto que é fundamental, investir em soberania nacional. A ideia é desenvolver as nossas próprias soluções, para que o Brasil pare de ser só um consumidor de tecnologia gringa e passe a ser também um produtor. Ok, a gente viu a teoria, a briga de ideias, mas e na prática? Como é que isso está acontecendo de verdade? Pois é, algumas instituições já estão se mexendo. Um exemplo bem concreto vem lá da Universidade Federal do Ceará, UFC, que decidiu criar suas próprias regras do jogo. Lá na UFC foi criada uma portaria com 2 regras principais. Primeira, todo trabalho de aluno precisa passar por um programa que verifica o uso de IA. E segunda, o uso dessas ferramentas só é permitido como uma ajuda ou um suporte, e o estudante tem que deixar isso bem claro, especificando como usou. Só que, criar regras não é tão simples assim. A pesquisadora Raquel Lobão analisou essa portaria da UFC e apontou algumas falhas bem críticas. Primeiro, a política pode criar uma bagunça, porque cada departamento pode definir um limite diferente para o que é plágio por IA. Segundo, a definição de conteúdo original ficou super vaga, uma zona cinzenta. E o mais grave, tem uma regra que pune o aluno se o professor não definir as regras do jogo. Ou seja, já parte do princípio que o estudante está de má fé. Complicado. E então, depois de olhar para o lado que recusa e para o lado que propõe o uso crítico,
onde é que a gente chega? O mais interessante é que, apesar de parecerem opostos, esses dois lados têm um ponto de encontro muito importante. E é aqui que as duas visões se encontram. O medo do Tarcísio Silva é a gente se submeter a uma tecnologia cheia de falhas. O medo do Rafael Cardoso é a gente ficar paralisado pelo medo e não fazer nada. Mas, no fundo, os dois estão defendendo a mesma coisa, o poder de escolha, a nossa capacidade de decidir. Ambos rejeitam a ideia de que o futuro tecnológico é algo inevitável. Eles concordam que a gente pode e deve moldar como essa tecnologia vai ser usada. No fim das contas, o que está em jogo é o futuro do nosso pensamento crítico. A tecnologia, por si só, não é boa nem má. Ela pode ser uma ferramenta incrível para uma educação mais inclusiva ou pode ser um instrumento poderoso de controle e de padronização. A decisão sobre qual caminho seguir precisa ser tomada. E essa decisão começa com a pergunta mais importante de todas. Para quem esse futuro está sendo construído? Quem, afinal, se beneficia com tudo isso?